Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Na demonstração de hoje, eu vou implementar o hardware proposto na nossa aula 3 sobre expressões lógicas. Esse hardware já foi simulado, já foi testado e verificado no VHDL Simile, que é a outra ferramenta que estamos utilizando nesse curso. E agora nós vamos demonstrar as etapas finais aqui no Quartz Prime, onde nós faremos algumas considerações de hardware relacionada a essa descrição. O nosso problema ele é um problema de comparação de sinais e as premissas iniciais é que sinais iguais eu atribuo nível lógico baixo e sinais diferentes eu faço a atribuição de nível lógico alto. Ao fazer essa análise, na nossa aula 3, nós descobrimos que isso é uma porta Shor, então começamos a trabalhar aí o hardware, a descrição de hardware a partir desta porta Shor. Pegamos a expressão dessa porta e fatiamos ela em 3 elementos ou em 3 termos e criamos uma arquitetura de hardware. Uma arquitetura com nível de circuito, que é o nível de mais baixa complexidade, e uma arquitetura com níveis sistêmicos, 2 camadas de hardware com níveis sistêmicos, mostrando o nível de sistemas do nosso hardware, enfim. Okay? O problema que nós temos em mão é um problema simples, é um problema elementar. No entanto, ele serviu para demonstrar como que se cria uma arquitetura de hardware. Quando nós estivermos no topo da complexidade, lá no nível de controladores, blocos operacionais, de processadores, nós vamos entender que é necessário que se crie ali uma arquitetura para a gente gerenciar a complexidade, as funcionalidades do nosso sistema e resolver ele de maneira mais produtiva, mais eficiente. Ok? Então, já criamos aqui previamente o projeto, teste expressão lógica, já relacionado com a tecnologia de dispositivos lógicos programáveis, Cyclone 4 versão E, e esse aqui é o dispositivo em específico dessa família, EP4, CE115, F29, C7. Okay? Então, é aquele dispositivo que eu já comentei, que tem 114 mil elementos lógicos, tá? E diversos outros recursos. Okay? Como esse código, essa descrição de hardware, ela já foi testada, eu já começo aqui com os arquivos editados. Então, começo aqui com o bloco 1, que tem portas de entrada A e B e porta de saída S1, ambas aqui do tipo bit. O comportamento desse bloco 1 é expresso aqui nessa arquitetura, que eu dei o nome de comportamento. E, basicamente, o que eu realizo? Eu realizo a operação AND entre os termos NOT A e NOT B. O resultado, o sinal resultante, é atribuído à minha porta de saída S1. Então, esse é o primeiro termo da minha expressão lógica. O segundo termo da minha expressão lógica está no bloco 2, A e B como portas de entrada, S2 como porta de saída, ambas aqui do tipo bit. Okay? O comportamento desse bloco 2 está expresso aqui nessa arquitetura chamada comportamento. E aqui eu faço a operação AND novamente entre os termos A e o termo NOT B. Okay? O sinal resultante é atribuído à minha porta de saída S2. Esse é o segundo termo da minha expressão lógica. Esses 2 termos, eles são o quê? Operados por uma porta lógica, que eu vou fazer essa operação no meu bloco 3, que tem aí as portas de entrada S1 e S2 e uma porta de saída S3. O comportamento desse bloco 3, dessa entidade chamada bloco 3, é a operação OR entre os sinais S1 e S2 e o sinal resultante é atribuído na minha porta S3. Então veja, o que era a saída aqui no bloco 1, S1,
E o que era saída aqui no bloco 2, S2, virou o que? Virou entrada do meu bloco 3. Okay? Então, são sinais intermediários que trafegaram entre o que? Entre a saída do bloco 1 e 2 e entraram aí no meu bloco 3. Então, esses três blocos, essas três entidades, representam o meu nível de circuito, o meu nível de mais baixa complexidade. Okay? Esses três blocos eles vão ser integrados numa entidade chamada integração, em que eu tenho duas portas de entrada, A e B, e uma porta de saída, S3. Okay? Aí você deve estar se perguntando, você já utilizou os identificadores A e B em diversas entidades, os identificadores S1 e S2 aí também em diversas entidades, e o S3 também já usou aí em algumas entidades. Existe problema de usar o mesmo nome? Não. Eu estou usando o mesmo nome, no entanto, em escopos diferentes. Tá? Quando o escopo ele é diferente, eu posso usar aí o mesmo nome sem nenhuma dificuldade. Tá? Então, aqui na integração, eu vou fazer via código o esquemático desses três blocos. Tá? O que é necessário para fazer esse esquemático via código? Tá? Eu preciso criar um componente do bloco 1, então está aqui criado, um componente do bloco 2, também está criado, e um componente do bloco 3. Tá? Além disso, nós devemos perceber o seguinte, que a porta de saída do bloco 1 e a porta de saída do bloco 2 vão o quê? Vão produzir sinais que vão virar o quê? Sinais de entrada do meu bloco 3. Então, esses sinais são chamados de sinais intermediários. Então, eu preciso declarar esses sinais intermediários com o objeto do tipo Signal, tá? E definir aqui o tipo compatível com as portas aqui de entrada e de saída. Aí, novamente, nesse escopo aqui, eu estou utilizando aqui, ó, objeto Signal S1 e S2. Portas aqui do componente S1 e S2. Saídas aqui do componente S1 e S2. Posso utilizar o mesmo nome? Pode. Por quê? Porque os escopos, novamente, são o quê? São diferentes. Tá? Então, ó, S1 aqui, qual que é o escopo? Componente. Ok? S2 aqui, qual que é o escopo? Componente. Tá? E esse S1 aqui e esse S2, qual que é o escopo dele? A arquitetura que está relacionada a essa entidade. Então, são escopos diferentes, então eu posso realizar aí o trabalho com o mesmo tipo de identificador. Tá? Para mim, faz mais sentido usar o mesmo tipo de identificador, até porque quando eu for verificar o hardware, eu sei o que está passando, quais são os sinais que estão trafegando aí pela minha arquitetura de hardware. Tá bom? Então, ó, criado aqui os componentes, criado aqui os sinais intermediários, qual que é a próxima etapa? Eu preciso criar efetivamente esse esquemático. Tá? Eu preciso ligar os meus blocos. Para isso, eu preciso criar instâncias dos meus componentes. Então, criei uma instância do bloco 1, outra do bloco 2 e outra do bloco 3. E dei aqui os rótulos BC1, BC2 e BC3, respectivamente. Ok? Esses blocos eu preciso fazer o mapeamento das portas de entrada, então eu uso o port map. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Ó, os sinais que vão entrar nas portas A e B, eles vão entrar aqui no bloco 1 e no bloco 2 também. Ok? Esses dois blocos vai gerar aqui, ó, sinais na porta S1 e S2. Tá? Então, S1 eu vou manipular o sinal intermediário S1. S2 eu vou manipular o sinal intermediário S2, e esses dois sinais aqui vão ser os sinais que vão entrar no bloco No bloco 3, que depois da operação ele gera o sinal S3, que vai aqui para a minha porta de saída. Ok? Então, basicamente, esse aí é o meu esquemático, né? Só que um esquemático diferente, feito via descrição de hardware, feito via código. Tá bom? Então, essa aí é a integração dos meus três blocos de hardware no nível de circuito, no nível de mais baixa complexidade. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer agora?
eu vou fazer o encapsulamento desse esquemático, dessa arquitetura esquemática, na realidade dessa entidade chamada integração. Tá? Como que eu faço o encapsulamento disso? Eu chego aqui num arquivo chamado expressão lógica, onde eu vou ter uma entidade chamada expressão lógica, com as portas de entrada A e B e a porta de saída S3, onde eu vou criar aqui a minha estrutura, que é a minha estrutura de hardware. Tá bom? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um componente integração, que se refere a essa entidade, tá? E vou criar uma instância desse componente integração para fazer o quê? Para fazer o encapsulamento desse meu hardware. Ok? Essa etapa aqui, na nossa última demonstração no Quartus Prime, eu fiz ela o quê? Eu fiz ela gráfica. Hoje eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer uma camada a mais, só para vocês verem que dá para fazer de duas formas distintas. Tá? Então aqui é via Via código. Tá? Então tá bonitinho aí. Eu vou fazer agora ela via Via gráfica. Tá? Então eu vou vir aqui em File, New. Vou criar aqui um diagrama de bloco. Tá? Então está aí criado o diagrama de bloco. Ao criar o diagrama de bloco, olha só que coisa interessante. Aparece aqui um botão que é o símbolo de uma porta lógica. Eu vou clicar aqui. E aqui vai aparecer as bibliotecas. Biblioteca, bibliotecas nativas. Tá? Então eu tenho aqui Mega Functions, Others. Tá? Esse item Others ele se refere aqui ao Maxi Plus e ao Open Core. E eu tenho aqui as primitivas. Buffer, Logic, Others, esses aqui, você tem aqui GND, VCC, então você tem aí diversos recursos. Tá? O que eu quero fazer? Vamos cancelar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero pegar um desses arquivos aqui, bloco 1, ou bloco 2, ou bloco 3, integração ou expressão lógica, e criar um componente, só que graficamente, tá certo? Eu vou pegar Eu vou pegar a expressão lógica que, dentre essas entidades, é a entidade de mais alta complexidade. Tá? Então eu vou pegar essa entidade aqui e vou criar um símbolo. Como que eu faço isso? File, Create Update, Create Symbol Files for Current File. Então eu vou criar um símbolo a partir do arquivo corrente. E ele vai fazer uma compilação rápida para verificar se esse símbolo pode ser criado. Então, deu 100%, criou. Tá? Ao fazer isso, eu posso chegar aqui no meu diagrama de blocos, ir aqui na simbologia de portas lógicas e já vai aparecer o símbolo dessa minha expressão lógica. Então, está aqui, expressão lógica. Eu posso criar os pinos de entrada e de saída para essa expressão lógica. É só clicar aqui com o botão direito, Generate Pins for Symbol Ports. Ele cria aqui para mim os símbolos aqui de entrada e de saída. Então, entrada, saída, vamos arrumar aqui um pouquinho. E vamos dar aqui um zoom para a gente verificar como que está o nosso hardware. Okay? Então, olha só. Eu tenho aí o símbolo da minha expressão lógica, com portas de entrada A e B e a porta de saída S3. Tá? O que eu fiz aqui é exatamente o que está feito, nessa entidade descrita via código. Tá? Então, esse cara aqui e esse cara aqui, eles são equivalentes. Tá? No entanto, como eu estou criando isso num mesmo projeto, eu vou ter uma camada de hardware a mais. Tá? Só que essas duas últimas camadas fazem exatamente a mesma coisa. Bom? Vamos salvar Vamos salvar aqui esse diagrama de blocos com o nome da entidade de mais alto nível, aqui, teste expressão lógica. Tá? Então vamos criar isso aí. E aí a nossa descrição de hardware ela está pronta para ser compilada. Então vamos iniciar o processo de compilação. E aí essa compilação vai demorar aí um certo intervalo aí de tempo. Ok? Então, relembrando, o nosso problema é o problema de comparação de sinais. Após a análise na aula 3, essa comparação de sinal com sinais de um único bit, dois sinais de um único bit, ela foi analisada e foi chegado aí no resultado que seria uma porta Shor.
pegamos a expressão lógica de uma porta short e fatiamos em pedaços, em pedaços menores, para fazer um gerenciamento de complexidade. Obviamente, uma porta short é uma porta elementar, então o problema se resolve de maneira muito fácil, muito imediata. No entanto, nós fatiamos aí em 3 termos, tá, de mais baixa complexidade ainda, para demonstrar como que a gente cria uma arquitetura, tá, com o primeiro nível, tá, dessa arquitetura de hardware, sendo o nível de circuitos, e as camadas de hardware superiores, o nível que é o nível de sistema. Okay? Então é isso que nós estamos demonstrando aqui. Tá? A compilação está chegando aí às etapas finais. Tá? E aí, compilando, nós vamos verificar como que ficará o nosso hardware. Então, terminou. Ao terminar a compilação, aqui no meu projeto, ele já vai criar para mim a minha arquitetura de hardware, então nos seus vários níveis. Então eu tenho aqui bloco 1, bloco 2 e bloco 3 é o nível de circuito, e integração, expressão lógica e teste de expressão lógica são os níveis, os níveis de sistema. Tá? Então são várias camadas de hardware que eu tenho nesse projeto. Tá? Agora o que eu preciso verificar? Como que esse hardware ficou em função da minha descrição de hardware e como que esse hardware ficou em função do mapeamento na tecnologia que nós escolhemos aqui, Cyclone 4 versão E. Tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui no meu projeto e localizar o primeiro visualizador, o RTL Viewer, que mostra o hardware do jeito que ele foi descrito. Okay? Então, apareceu aí o hardware para a gente. Eu tenho aqui um componente expressão lógica, com portas e sinais de entrada aqui A e B, e na saída eu tenho aí a saída, né, e a porta de saída e o sinal de saída S3. Okay? Esse hardware aqui, ele é um hardware que está que está elaborado em camadas de hardware, então eu consigo verificar cada um desses níveis até chegar no nível de circuitos. Como que eu faço isso? Então aqui na simbologia do componente eu tenho um sinal de adição que eu posso abrir as camadas inferiores aí do meu hardware. Tá? Então o primeiro sinal de adição, dentro aqui da expressão lógica eu tenho um componente chamado integração. Dentro da integração eu vou abrir novamente, eu vou ter aqui os meus 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Ok? E dentro desses blocos eu vou ter o meu nível, o meu nível de circuito. Tá? Então, bloco 1 eu tenho uma AND aqui com uma das entradas negadas. Bloco 2 eu tenho outra AND com uma das entradas negadas. E o bloco 3 eu tenho aqui uma OR, tá? Completando aí o meu nível de circuito. Okay? Então olha só que visão interessante. O que eu tenho aqui nessa visão? Eu tenho a minha arquitetura de hardware. Tá? Aí você deve estar se perguntando, mas esse problema é um problema muito simples, eu não precisaria fazer todo esse procedimento. E realmente você tem razão. No entanto, o que eu quero demonstrar aqui? Eu quero demonstrar a metodologia, que quando você estiver no topo da complexidade, nas mais altas complexidades, problemas complexos como blocos controladores, blocos operacionais, processadores, tá? Você aplica essa metodologia e você vai conseguir criar arquiteturas de hardware, tá? E o seu projeto ele vai ser muito mais eficiente, você vai resolver de maneira muito mais imediata os blocos de baixa complexidade. Você vai conseguir gerenciar as várias funcionalidades do seu sistema e você vai conseguir manter de forma mais adequada o seu sistema também. Tá? A manutenção do sistema também é algo importante quando você cria uma arquitetura de hardware. Okay? Então, nessa visão eu tenho o quê? Eu tenho a visão dos circuitos, o nível de circuito. Então está aqui, uma porta AND, outra porta AND, uma porta OR. Okay? E eu tenho o quê? Eu tenho aí as minhas camadas de hardware. Né? Então eu tenho aqui o bloco em si, né, os blocos, tá? Bloco 1, bloco 2 e bloco 3, eu tenho aqui a integração e tenho aqui expressão lógica, que são níveis sistêmicos. Tá? Então,
você tem aí algumas camadas de hardware até você chegar na camada de mais alta complexidade, que é a camada aqui chamada expressão lógica. Ok? Então, com isso, eu crio aí uma arquitetura de hardware, tá? E em problemas mais complexos eu posso me utilizar das vantagens de se criar uma arquitetura de hardware. Tá? Só para listar, então o meu projeto ele fica muito mais gerenciável em termos de complexidade e de funcionalidades. Tá? Eu consigo resolver, né, no projeto eu consigo resolver de maneira imediata, né, os blocos de baixíssima complexidade, e eu consigo ter uma visão de como os meus sinais eles vão sendo trafegados aí durante toda a minha arquitetura. Tá? A manutenção do sistema também ela é muito mais imediata. Tá? Criando-se uma arquitetura, você consegue localizar os problemas que ocorrem na arquitetura, sejam eles problemas estruturais ou problemas lógicos, com uma arquitetura uma arquitetura pré-definida, uma arquitetura bem formada. Okay? Então existem diversas vantagens de criar uma arquitetura. Sempre vou criar uma arquitetura? Não. Tá? Para problemas simples como esse não faz sentido. Tá? Mas para problemas mais complexos, essa demonstração com problemas simples, ela serve de forma adequada. Tá bom? Então, esse é o primeiro visualizador. Agora eu quero mostrar o segundo visualizador, que é onde nós vamos mostrar essa descrição de hardware do jeito que ela é mapeada na tecnologia escolhida, que é o Cyclone 4 versão E. Então, clico com o botão direito e vou achar aqui o Technology Map Viewer. Então, vai aparecer aqui o hardware para mim. Então, vamos dar um zoom aqui no hardware. Portas de entrada aqui, ó, A e B, passa aqui pelos buffers, e aí eu tenho o meu componente expressão lógica. Tá? E aí, esse componente expressão lógica gera para mim a minha saída S3. Novamente aparece aqui na simbologia esse mais, tá? Que é para Para você explorar níveis de hardware mais inferiores. Então, vamos abrir aqui o primeiro nível. Está aí o bloco integração. Vamos abrir novamente. Apareceu agora só o bloco 3. Por que só o bloco 3? Aí é que está a diferença. Vamos dar um zoom só nessa parte aqui do hardware que interessa. Por que só o bloco 3, sendo que eu tinha bloco 1, bloco 2 e bloco 3? Porque quando eu mapeio na tecnologia, ocorre uma síntese. Então ele sintetiza, tá, o hardware que foi descrito e ele mapeia da forma que faz mais sentido na tecnologia. Ou seja, nessa etapa são encontradas o quê? São encontradas simplificações, são encontradas otimizações, são encontradas equivalências que fazem mais sentido para o mapeamento do hardware descrito na ferramenta, na tecnologia escolhida. Okay? Ou seja, então ele pegou aí o bloco 3 e faz mais sentido pegar as funcionalidades do bloco 1 e do bloco 2 e jogar tudo aqui no meu bloco 3. Tá bom? Vamos abrir aqui o bloco 3 para saber ver o que ele tem. Opa, tem um elemento lógico. Ok? Então, aqui já é algo Já é algo diferente, diferente do que a gente está acostumado, que a gente viu que é um circuito lá na mais baixa complexidade. Ele está mostrando aqui na forma de elemento, elemento lógico de célula lógica. Tá? Eu consigo verificar o que está dentro dessa célula lógica? Consigo. É só clicar com o botão direito em cima dela e mandar visualizar as propriedades. Quando eu faço isso, olha só o que apareceu para mim. Opa, apareceu aqui uma porta Shore. Mas a gente não tinha aberto aí a porta Shore em três parcelas distintas? Por que ele encontrou essa porta Shore em vez daquelas três parcelas? Porque é exatamente o que o Technology Map faz. Tá? Quando a nossa descrição de hardware ela é sintetizada para uma determinada tecnologia,
nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí a sintetização ou a otimização da nossa descrição de hardware. Serão encontradas aí simplificações, otimizações e equivalências que fazem mais sentido. Okay? Então, aqueles 3 blocos criados, né, duas parcelas do tipo AND e uma parcela do tipo OR, ele falou, não, isso aí é uma porta, o quê? Uma porta SHORE, então vamos substituir isso, vamos fazer a equivalência disso com uma porta SHORE diretamente. Foi por esse motivo que ele fez o quê? Que ele excluiu o bloco 1 e o bloco 2 da nossa arquitetura de hardware e colocou essa porta, o quê? Essa porta SHORE aqui dentro do nosso bloco 3, ok? Então, isso é algo importante de ser observado, um detalhe de hardware importante de ser o quê? Observado quando você está trabalhando com esse ambiente de desenvolvimento, tá? Esse elemento lógico que tem aqui essa porta SHORE, eu consigo visualizar aqui, ó, a tabela verdade, ó. Então, ó, sinais iguais, 0, 0 e 1, 1, eu tenho 0 na minha saída, e sinais diferentes, 0, 1 e 1, 0, eu tenho 1 aqui na minha saída nível lógico alto. Consigo verificar também a expressão lógica que está dentro desse elemento lógico, ok? Se eu passo o mouse em cima, aparece, mas eu consigo verificar aqui nessa área da tela também. Então, eu tenho aqui um cifrão, tá? Esse cifrão está operando aqui o data A e o data D, que basicamente são o quê? São os inputs A e B. Tá? Então, esse símbolo aqui de cifrão, basicamente é o símbolo que representa a minha porta SHORE. Okay? Então, olha só que interessante. RTL Viewer mostra o que? Mostra o meu hardware do jeito que ele foi descrito, tá? E o Technology Map mostra o hardware do jeito que ele vai ser mapeado no dispositivo lógico programado. Okay? Então, sempre que você trabalhar alguma descrição de hardware aqui no Quartz Prime, é sempre interessante você fazer essa verificação visual inicial, tanto no RTL Viewer como no Technology Map. Ok? Legal. Então, feito isso, para a gente finalizar a nossa demonstração, a gente pode simular novamente esse hardware e verificar o que tanto na simulação funcional, o funcionamento, e quanto na simulação temporal, os tempos de atrasos né, inerentes a essa descrição de hardware relacionada a essa tecnologia física Ciclone 4 versão E. Tá? Então, vou criar aqui, ó, menu File, New. Vou criar agora um arquivo de verificação, ó, University Program VWF. Ok. Apareceu para a gente aqui o Waveform. Tá? Já conhecemos o Waveform lá do VHDL Simile. Aqui nós temos um Waveform um pouquinho diferente. Vou clicar com o botão direito aqui nessa área branca para achar aqui ó, os nós ou os barramentos. Tá? Vou mandar ele procurar para mim os nós. Vou listar os nós que existem aqui do hardware que nós estamos simulando. Então ele já achou aqui A, B e S3. Vou selecionar todos. E eu posso dar o quê? OK aqui nessas várias telas para ele o quê? Para ele listar aqui os meus sinais de entrada e de saída. Tá? Vou fazer a edição desses sinais. Então tenho aqui uma ferramenta aqui de definição aqui de valores. O meu sinal é binário, ele vai começar em 0. E eu vou definir que a primeira interação nesse sinal vai ocorrer em 100 nanosegundos. Aí, tá? Então, a cada 100 nanosegundos ele faz aí uma transição de nível lógico baixo para alto e de alto para baixo. Tá bom? De forma periódica. Vou fazer a mesma coisa com o sinal B. Vou definir só para o sinal B que agora as minhas transições vão ocorrer de 50 em 50 nanosegundos. Então eu tenho aí os meus sinais. Tá? Feito isso, eu posso salvar esse arquivo. Vou salvar ele aí como waveform. Okay? E aí eu tenho duas opções de simulação. A simulação funcional e a simulação temporal. Tá? Como o nome já diz, a primeira opção vai verificar o funcionamento do hardware. E a segunda, temporal, ele vai calcular o funcionamento do hardware, mas levando em consideração os tempos de atraso inerentes a essa tecnologia. Tá? Então, vamos simular primeiro de forma temporal, de forma funcional. Tá?
a simulação ela começa e é gerado que um script que é rodado lá no ModelSim. Tá? Então a gente não trabalha diretamente com o ModelSim, nós temos essa máscara aqui chamada Simulation Waveform Editor. Tá? Então é um editor aí de waveforms. A partir da edição que a gente cria aqui, ele cria um script. Tá? Esse script é enviado para o ModelSim e o ModelSim manda para a gente o resultado do sinal de saída resultante. Tá? Então, vamos colocar o nosso cursor aqui, já temos o resultado, vamos colocar aqui o nosso cursor aqui no final do primeiro ciclo, ok? E com isso a gente consegue verificar aqui o funcionamento. Então aqui, ó, A igual a 0, B igual a 0, nós temos saída aqui igual ao que? Igual a 0. Tá? Aqui, ó, A igual a 1, B igual a 1, temos saída o que? Saída igual ao que? Igual a 0. Ou seja, sinais iguais eu tenho nível lógico baixo na minha saída. Tá? Agora, sinais diferentes, quando eu tenho aqui A igual a 0 e B igual a 1, eu tenho saída igual a 1. Tá? E a saída igual a 1 também tem aqui, ó, A igual a 1, B igual a 0, eu vou ter 1 também aqui na minha saída. Ou seja, é uma porta short, tá? Uma porta ou exclusiva. Sinais exclusivos na entrada eu tenho nível lógico alto. Sinais coincidentes na entrada eu tenho nível lógico baixo. Então essa é a minha simulação funcional. Tá? Como que fica isso fazendo a simulação temporal? Então vamos fazer aqui a simulação. Novamente ele gera aí o test bench, ele gera aí o script, manda para o ModelSim simula e retorna o resultado para a gente. Está aí o resultado, tá? Então é um resultado com tempo de atraso, com glitches, ok? Então basicamente é isso que a ferramenta faz para a gente. Tá? Então olha só, para verificar o resultado dessa simulação, eu vou selecionar a primeira transição aqui no sinal B. E a gente vai perceber que essa transição ocorre em 50 nanosegundos. Por que eu selecionei essa transição? Porque essa transição vai fazer com que o sinal B e o sinal A sejam diferentes pela primeira vez aqui no ciclo, tá, dos sinais A e B. Tá? Isso faz com que o meu sinal de saída apresente também a primeira transição. E quando eu seleciono aqui a primeira transição no sinal de saída, a gente vai verificar que o tempo da primeira transição é 57,21 nanosegundos. Ou seja, entre o input dos sinais A e B, o processamento e ser gerado aí o meu sinal de saída, eu tenho 7 nanosegundos de atraso. Tá? O que é coerente com com as tecnologias aí mais básicas de portas digitais, né? As portas TTL, as portas MOS, CMOS, tá? Em que eu tenho ali unidades de nanosegundos ali no atraso ali das minhas portas lógicas. Tá? Então, basicamente essa aí é a ordem aí dos meus tempos de atraso. Bom, outra coisa que ocorre aí nos circuitos digitais são os glitches. Tá? Então aqui ó, os glitches que estão sendo mostrados, que são pulsos aí parasitários. Tá? Então, na simulação temporal você consegue visualizar esses glitches também. Ok? Então, simulação funcional, simulação temporal feitas, tá? Ocorreu de forma adequada, já verificamos aí o funcionamento do nosso hardware, inclusive com tempos de atraso aí inerentes, tá bom? Futuramente a gente pode até projetar o nosso hardware para ele ceifar esses glitches, tá? Existe como fazer isso, ok? Então, chegamos aí ao fim da nossa demonstração. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Um forte abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo.